Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por essa manhã, agradecemos pelos teus grandes feitos na nossa vida. E hoje, Pai, queremos ser ministrados pela tua unção, ministrados por sua palavra, que nós saiamos daqui renovados, refrigerados, motivados pelo teu Espírito e por tua palavra. Obrigado, Senhor, por você usando a minha vida nessa manhã, não como eu quero, mas como você deseja. Obrigado por você colocando em minha boca as palavras de vida que vão alcançar e transformar as realidades no interior de cada pessoa. Obrigado porque esse não é um ajuntamento qualquer, esse não é um ajuntamento natural. Nós não nos ajuntamos aqui para pior, mas para melhor. E eu declaro que vamos sair daqui acrescidos em o nome poderoso de Jesus. Você crê? Você crê? Você crê? Glória a Deus. Obrigado ao louvor. Vocês podem tomar o assento de vocês. Aleluia. Sabe, amados, eu estava meditando a respeito daquilo que ministrar para vocês nesse culto. E a palavra que saltou ao meu coração é uma palavra que Deus já havia colocado dentro de mim. Em algumas ocasiões eu compartilhei, mas eu achei muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele está contando não somente comigo, não somente com a minha esposa, com a minha família, mas Deus está contando com cada um de nós. Os prováveis e os improváveis. E sabe do que nós vamos falar hoje? Os improváveis de Deus. Qual é o tema de hoje? Improváveis de Deus. E aí, amado, eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia juntamente comigo, por favor. Aleluia. Livro de Mateus, ou melhor, vamos começar em Lucas, capítulo 1. Livro de Lucas, capítulo 1. Se vocês forem projetar no telão, a versão que eu uso é a revista e atualizada, ok? Lucas, capítulo 1, versículos 26 em diante. Lucas, capítulo 1. Versículo 26 em diante. Podemos? Cutuque aí quem está do seu lado e diga para ele, fique ligado. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Galileia, da Galileia chamada Nazaré. E esse anjo foi a uma virgem despojada, com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se como? Maria. Então presta atenção, vamos começar por partes aqui. A Bíblia está dizendo que Deus, o próprio Deus, mandou um anjo com um objetivo, com uma tarefa. E esse anjo ele foi ao encontro de uma mulher virgem. Alô? Tudo bem? E no versículo 8 diz, entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te. Muito favorecida. Amado, preste atenção nisso. Todas as vezes que Deus for nos comunicar uma promessa, todas as vezes que vier da parte de Deus um sonho, um projeto para nós, há um comissionamento para a gente fazer algo com aquilo que nós vamos receber. E esse comissionamento da parte de Deus é, alegra-te. Alegra-te. Todas as vezes que chegar uma promessa para a sua vida, todas as vezes que uma palavra for liberada sobre você, tem um comando específico que a gente precisa seguir, e esse comando se chama alegria. Eu não estava aqui, eu estava ministrando no Rema, na cidade de Lins, mas eu já soube, por exemplo, que na quinta-feira o pastor Antônio esteve ministrando e falou sobre alegria.
E isso não é à toa, querido. Querido, palavras estão sendo liberadas aqui nesse tempo, nessa estação, de que coisas vão acontecer, que os sonhos de Deus vão se cumprir, mas antes de qualquer coisa, isso começa com alegria. E aí o anjo apareceu para ela e disse: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Agora preste atenção. Versículo 29, ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar do que se tratava a saudação. Aquela mulher começou a dizer: espera aí, como assim? Um anjo me aparece, manda eu me alegrar, diz que eu sou favorecida, o que é que vem por aí? O que é que esse anjo veio me dizer? Aleluia! E aí ela começou a ficar perturbada. Quando Deus te comunicar coisas de forma sobrenatural, a tua mente vai querer se perturbar. Por você não entender, por você não calcular aquilo que Deus provavelmente vai te comunicar. Porque as coisas que Deus nos comunica, as coisas que Ele nos pede para fazer, sempre são maiores do que nós. Sempre vão ser mais desafiadoras do que aquilo que o nosso braço natural poderia fazer. Porque a gente precisa entender, amado, que aquilo que Ele nos comissiona a fazer não é na força do nosso braço. A gente precisa entender que aquilo que Ele nos dá como promessa é, de fato, no braço dEle. Se você está sonhando algo que no seu braço natural você pode fazer, eu quero te dizer, são seus sonhos. Mas quando chega algo para você que você diz, sem Deus eu não poderia realizar, pode ter certeza, é algo comunicado por Ele. E aquela mulher se perturbou. E no versículo 30 diz que o anjo disse a Maria: não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí Maria ouviu e disse: tá, ok. Mas aí logo em seguida ela faz uma pergunta. Ela diz no versículo 34, como será isto? Porque eu nunca namorei com homem algum. E namorei, você já entendeu. Amém? Eu vou ficar entre... A gente pode descer o púlpito, eu fico mais confortável embaixo, pertinho de vocês. Ela disse: como vai ser isso? Para e pensa comigo. É algo provável ou é algo improvável que um filho seja gerado no ventre de uma virgem? Eu gosto das coisas de Deus. Querido, não há como. Naturalmente falando, não teria como. O anjo chega, aparece para ela e diz assim: se alegre. Aí Maria faz: como assim me alegrar? Não, porque você é agraciada, porque o Senhor te escolheu. Aí ele diz: escolheu para quê? Escolheu para que você seja mãe de Jesus, um homem que terá um trono estabelecido por todo sempre, um homem que terá glória. Aí ela diz: ok, mas como vai ser isso? Como vai ser isso? E o anjo olha para ela e diz: vai ser gerado no seu ventre. Meu amigo, eu acredito que naquele momento, talvez Maria fritou um pouco os seus neurônios. E ela começou a pensar a respeito disso. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Alô? Mas, amado, o próprio Jesus, Deus o envia a essa terra de uma maneira improvável. De um ventre de uma virgem. De um ventre de uma virgem. Você está aqui? Agora vamos um pouco mais adiante.
Versículo 35. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Amadas, as promessas que Deus faz para a nossa vida, elas não são naturais. Os comandos que Deus traz para a nossa vida, eles não são naturais. E por muitas vezes, a nossa mente vai questionar, o nosso intelecto vai querer não aceitar, porque parece grande demais, porque parece estrambólico demais, ou porque parece não fazer sentido. Alguém já passou por isso alguma vez na vida aqui? Alguma direção que Deus te deu parecia não fazer sentido? E querido, eu vou te dizer, só parece. Só parece. Porque tem um detalhe. A Bíblia fala no verso 35 que o anjo falou que desceria sobre ela o Espírito. Meu irmão, quando o Espírito estiver sobre você, não vai haver natural que resista. Não vai haver intelecto que resista. Porque a ação do Espírito sobre nós, meu querido, aleluia, ela nos leva para um outro patamar de glória. Um outro patamar de vida. Querido, você não está numa igreja para ouvir simplesmente uma palavra, não. Você não está aqui simplesmente para ouvir letra. Você precisa envolver o Espírito com a letra que você está recebendo. Você precisa. Esse lugar não é um lugar natural, esse lugar não é um clube social, esse lugar você não vem aqui para encontrar os seus amiguinhos queridos, simplesmente você vem para adorar a Deus, você vem para cultuá-lo e você vem para mergulhar numa dimensão sobrenatural no Espírito. Glória a Deus. Então o que é que está acontecendo aqui? Deus está falando de coisas improváveis. O nascimento de Jesus foi improvável. Jesus nasceu do ventre de uma virgem. Aleluia. Aí eu te pergunto, Jesus tinha promessa, sim ou não? O anjo disse quem ele seria, sim ou não? Claro que disse. Claro que teve a promessa. Mas eu te pergunto, será que Jesus não enfrentou oposições? Alô? Será que Jesus não enfrentou oposições? Rapaz, o diabo, o inimigo, adversário, Satanás, não deu trégua em nenhum momento. A perseguição já começou quando Jesus nasceu. Ele já foi perseguido lá no seu nascimento. E a gente pode ver isso na Bíblia. Agora, antes de falar sobre essa perseguição que ele sofreu ao nascer, a gente precisa entender algo. Quando ele nasceu, ele foi morar num lugar improvável. Quem está aqui? Onde é que Jesus foi morar? Nazaré, irmão. Eu não conheço ainda São Paulo tão bem. Mas imagina um bairro muito mal falado da cidade. Cuidado que há controvérsias aí. Mas imagina. Jesus nasceu, nós sabemos, e a gente vai ganhar um pouquinho de tempo por causa do nosso tempo hoje. A Bíblia fala que Herodes mandou assassinar os bebês, e naquela ocasião já era uma perseguição para que o plano de Deus não acontecesse. E depois Jesus é movido para uma cidade chamada Nazaré. Essa cidade de Nazaré, querida, era uma cidade de muita má fama. Era uma cidade que o povo olhava assim e dizia, dessa cidade não pode sair nada de bom. Aí olha o que Deus faz. Deus pega Jesus e coloca dentro dessa cidade. Uhul! Aleluia! De um lugar que não poderia sair nada de bom, Deus pega e planta Jesus naquele lugar. E eu quero que você veja isso comigo, por favor. João capítulo 1, versículo 46.
Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Porque as pessoas começaram a falar e a ouvir falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Mas a cidade tinha tão má fama que as pessoas ficavam, não, é impossível, não pode de Nazaré sair alguém bom, não pode de Nazaré sair alguma coisa boa. Então veja, queridos, na vida de Deus, de Jesus, melhor dizendo, o improvável, nasce de uma virgem, é perseguido, vai para uma cidade improvável, uma cidade contrariada, menosprezada, escanteada pelas pessoas. E agora alguém chega e pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E a gente vê aqui respondendo Filipe: vem e vê. Veja com seus próprios olhos o que é que tem saído de Nazaré. Eu não sei que tipo de promessa Deus pode ter feito na tua vida, mas eu quero te dizer, meu irmão, se você for fiel, se você deixar a ação do Espírito sobre você, ainda que muitas perseguições venham, ainda que muitas pressões venham, ainda que muita oposição chegue até você, você vai cumprir o plano de Deus para a sua vida, e as pessoas vão poder dizer: vem e vê. Venha e veja o que eu estou fazendo na vida dele. A grande questão, meu irmão, é que a gente muitas vezes está querendo desistir no primeiro ai. Na primeira adversidade, na primeira pressão, na primeira oposição, eu fico imaginando se Jesus tivesse desistido. Quem está aqui comigo? Ei, nós estamos falando do maior exemplo, Jesus Cristo. E quando ele nasceu cheio de promessa. Eu vou dizer, eu tenho certeza, ninguém aqui foi criado sem propósito. Existem promessas grandes da parte de Deus para cada um de nós. Mas eu não posso, sob nenhuma hipótese, dizer para você que a sua vida serão só flores. Pastor, mas o senhor é pregador da fé. Sou, mas a Bíblia também disse: no mundo tereis aflições. Amado, a gente precisa entender isso, a gente precisa ter uma vida equilibrada. Porque tem muita gente ficando pelo caminho por não entender que o dia mau chega para qualquer pessoa. O dia mau chega para mim, o dia mau chega para minha esposa, o dia mau chega para a liderança dessa igreja, chega para você também. Alô? A questão é que quando o dia mau chega, às vezes nós não estamos dando respostas apropriadas a esse dia. E a gente começa a falar: Deus não me ama, Deus não me quer, olha essa coisa, eu desisto de igreja, não está funcionando, olha, está pressão aqui contra mim, eu vou desistir, eu vou parar. Mas eu olho para Jesus, nasceu, coitado, meu Deus, logo bebê, começou a perseguição contra ele. Manda matar, eu não quero ninguém que compita comigo, eu quero ser o rei, eu não quero dividir o meu trono com ninguém, eu não quero estar nascendo um rei aí, manda cortar a cabeça dele. Perseguições começaram a surgir. A família ouviu instruções de quem? Do Espírito. Instruções de quem? Do Espírito. Graças a Deus, querido, vocês têm um pastor, vocês têm um grupo pastoral, uma diretoria que pode aconselhar você. Mas deixa eu te deixar algo bem claro a partir de hoje, porque você vai ser aqui um crente maduro. A melhor instrução e o melhor conselho para a sua vida não vem de nós, vem do Espírito. A sua dependência não tem que ser em nós, tem que ser no Espírito. Porque quando você escuta o Espírito, irmãos, em meio às pressões, você é livrado. Quando você escuta o Espírito no meio de adversidades, você é livrado. A grande questão, amados, é que a gente está buscando ouvir todo mundo, menos o Espírito.
Nos momentos de pressão, às vezes a gente busca papai, mamãe, vovó, vovô, amigo, amiguinha. Mas a gente não tem a hombridade de parar e consultar o Espírito sobre aquela questão. Quem está aqui comigo? Mas Deus está nos levando para um lugar de segurança nessa manhã. Querido, você precisa, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você precisa considerar a voz do Espírito. Você precisa considerar a voz do Espírito, amado. Porque a promessa está lá, ó, no final. Mas até chegar no final tem um caminho. E a coroa não é para aqueles que iniciam a caminhada. A coroa, e quando eu falo de coroa, eu falo de galardão, de recompensa, é para quem chega no final. Aí, meu irmão, a gente vai lutar, ralar para desistir faltando 30 metros. Quem está aqui ainda? Você está sendo edificado nessa manhã? Aí ele não desistiu e continuou. A sabedoria que estava sobre Jesus era tremenda. E deixa eu te falar algo. Por que Jesus não desistiu? Vou começar a te dizer por que ele não desistiu. E vou te dar a receita que não é de bolo, mas é uma receita para você não desistir também. Jesus não desistiu porque, apesar de sua jovialidade, ele era um homem que estudava as palavras, as Escrituras. Amém ou é de mim? Jesus estudava, irmãos. A ponto de que quando ele era uma criança, ele entrou na sinagoga e o povo se admirava do que saía da boca dele. O que também nos mostra, querido, que idade não é sinônimo de maturidade espiritual. Porque tem muito velho na idade bebê espiritual. E tem muito jovem na idade amadurecido espiritualmente. Jesus, naquela ocasião, ele estava lá e as palavras dele eram tão preciosas e tão cheias de sabedoria que até os mais velhos, até os estudiosos se maravilhavam. Aleluia! Eu tenho Liz hoje com 2 anos de idade, quase para fazer 3. E querido, ela anda, ela se mexe, ela se move. Se ela está no shopping com a gente, de repente a gente olha e fala, cadê Liz? Tem que ter cuidado. Porque criança é muito escorregadia, rapidinho ela desaparece. É assim ou não? E aconteceu isso com Jesus, amado, com 10 anos, Jesus saiu ali de fininho, José e Maria ficaram desesperados, cadê o menino? E estava lá o menino compartilhando de sabedoria com os experimentados. Aleluia! Quem está aqui? Então por que Jesus não desistiu? Primeiro, porque Jesus investia tempo estudando a palavra. Sabe o que vai fazer você não desistir? E olha que eu sou do reteté, eu sou do fogo, mas o que vai fazer você não desistir não é um rodopio, não é um cajado de fogo, não é uma espada de fogo, não é uma canela de fogo. O que vai fazer você resistir no dia mau é o quanto de palavra tem dentro de você. É isso que vai fazer você resistir. Eu não sou contra, irmãos. Porque esse movimento do fogo do Espírito é de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. Mas a gente tem que entender que o que move o Pentecostes é a palavra. E não o Pentecostes que move a palavra. É o contrário. Então Jesus não pôde desistir porque ele tinha o quê? Palavra. Diga, ele tinha palavra. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito difícil para você interpretar. Se Jesus precisou da palavra, do que você precisa? Do que você precisa? Do Cidade Alerta. Do Balanço Geral. Do TikTok. Do Instagram. Não. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer hoje. Eu não sou contra nenhuma das ferramentas que existem hoje. O Instagram é um grande canal de Deus, pode ser um grande canal de Deus para alcançar pessoas.
O Instagram pode ser sim uma ferramenta de entretenimento para nós, porque Deus não nos fez um robô. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E a gente precisa desopilar, a gente precisa rir, a gente precisa brincar, precisa dar boas gargalhadas e está tudo bem. O grande problema é quando a gente perde o foco. E quando a gente dá mais tempo para essas coisas do que deveria dar tempo para a palavra. Quem está aqui ainda, fala a Deus. Esse aqui é o problema. O problema é o mau uso das coisas, é a má administração do tempo, porque a gente está gastando tempo, e eu falo gastando no sentido de perder tanto tempo com essas coisas, sem investir tempo com a palavra. Pergunto eu, não, Senhor, para você nessa manhã, quanto tempo você tem investido de leitura na palavra na sua vida? Porque às vezes a gente tem tempo para filme, para série, para cinema, para os amigos. Mas vamos fazer uma avaliação. Isso é um lugar de crescimento. Você está numa igreja para você crescer. Vamos fazer uma avaliação? Quanto tempo você tem dedicado para a palavra? Aí você acha, queridinho, lindo de Jesus, de Jeová, que você vai resistir no dia mau se não tiver palavra dentro de você? A grande questão é que as pessoas hoje elas estão vivendo o evangelho fast food, ou o evangelho místico. E qual é o evangelho místico? Elas vêm para a igreja, não investem tempo na palavra, não investem tempo em oração, não investem tempo com Deus, aí chega aqui e me permita dar licença poética da palavra, e tem a cara de pau de chegar e dizer, pastor, ore por mim. Está quieto, hein? Está quieto. Ore, pastor, faça um milagre na minha vida. Porque quando as pessoas dizem ore, faça um milagre na minha vida. Muda, Senhor, as coisas, muda. Sim ou não? Mas deixa eu te dizer, meu irmão. Primeiro, feche as arestas da sua vida. Glória a Deus. Não estou dizendo que os pastores dessa igreja, inclusive eu, não são ferramentas de Deus para você. Eu estou sendo claro. Mas de que adianta você chegar na igreja, pedir oração e lá fora a sua vida continuar do mesmo jeito? De que adianta? De que adianta pedir oração, vir para a igreja num culto de domingo pela manhã, aqui? Orar, adorar, levantar as mãos, e quando chegar em casa você não investir tempo com a palavra. Você se alimenta quantas vezes por dia? Alguns 3, alguns 4, alguns 5, alguns 6, alguns 8. Mas geralmente a gente se alimenta várias vezes no dia. E quando a gente não se alimenta, a gente se sente como? Debilitado. Debilitado. Aí a gente acha que um alimento espiritual num domingo pela manhã é suficiente para a gente investir e passar por toda a semana. Aleluia! Não, amado, essa não é uma palavra de condenação, essa é uma palavra de libertação. Aleluia! Aí Jesus chega no auge do ministério dele. Nós estamos falando de Jesus aqui, conversando, trocando algumas figurinhas. Jesus chega no auge da vida do ministério dele, sinais, prodígios, maravilhas, curas, uma coisa assim maravilhosa. E ainda assim, acontecem coisas que poderiam deixar qualquer um desmotivado, desanimado. Vamos lá para Mateus capítulo 2. Ou melhor, desculpa, Mateus capítulo 10. Glória a Deus. Versículos
25 ao 28. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dize-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Agora preste atenção, aqui está falando que alguém, o mestre, foi chamado de Beuzebu. E eu acho interessante que quando Jesus praticou os milagres, muita gente olhou de volta para ele e disse, ele não faz o que faz senão pelo maioral dos demônios. Querido, você já parou para pensar quão Jesus era bom, e mesmo sendo tão bom, houve quem olhasse para ele e visse como mal? Disse, olha, ele faz tudo que faz aí pelo espírito de Beuzebu. E ainda assim ele não desistiu. Quem pode dar um glória a Deus? E porque ele não desistiu, você está aqui. Agora, por que você vai desistir simplesmente porque alguém disse, não vou com a tua cara? Por que a gente vai dizer, porque o irmão não me ama, não me quer, não me olha, não me reconhece? Alô? Não é o objeto da nossa palavra de hoje, mas Deus me trouxe essa lembrança. E eu quero te fazer uma colocação aqui. Todas as coisas que Deus te chamar para fazer, faça como que para Ele. Amém. 3 améns. Preste atenção, isso é muito importante. Quando Deus te comissionar, quando Ele te chamar para fazer algo, faça para Ele. Resista firme na promessa para fazer para Ele. Porque tem muita gente que a gente diz assim, está fazendo para quem? Para o Senhor. É. Mas o pastor não viu, o pastor não me reconheceu, então não vou fazer mais não. Então para quem você estava fazendo? Um amém, um glória a Deus, um aleluia. Mas não deixa de ser verdade. E eu estou falando tudo isso para te dizer algo nessa manhã. Quando a nossa motivação, quando o nosso foco está em Deus, está na promessa, nada vai nos parar, nada vai nos distrair, nada vai nos abalar. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Pode 1 ficar para trás, pode 2 ficar para trás, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Então, amado, eu estou olhando para Jesus e vendo que ele foi um improvável. Nasceu de uma virgem, foi perseguido. Foi para uma cidade improvável, mas nem porque ele estava num lugar improvável, Deus deixou de usá-lo. Deus deixou de levantá-lo. Querido, deixa eu te dizer algo. Deus vai te encontrar num lugar de serviço. Não importa que esse lugar seja um lugar improvável. Quando Ele quer fazer, Ele exalta. Deus te encontra nesse lugar. Então ele estava lá todo o tempo sendo perseguido, sofrendo aflições, mas não desistiu. Agora vai comigo para 2 Coríntios 4. Estamos quase acabando. Glória a Deus. A partir do versículo 8. Amém? Amém? Em tudo. Em o quê? Tudo. Agora você que fez o rema, revelação profunda, o que é tudo?
qualquer área. Pronto, muito boa, profunda revelação. Em tudo podemos ser o quê? Porém, não angustiados. Perplexos, porém, oh, aleluia. Você percebe a chave de Deus aqui, querido? Que você não pode se desanimar por nada. Que você precisa preservar a sua alegria. Aleluia. Perseguidos, porém não o quê? Abatidos, mas não? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carnal mortal, a nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, aleluia, tendo, porém, o quê? Como é? O mesmo Espírito da fé. Então vamos lá. São coisas básicas, mas totalmente necessárias. Quantos aqui tem o Espírito da fé? 4, 5, 10, 20 pessoas. Quantos tem o Espírito da fé? Agora você sabe o que é o Espírito da fé? Porque falar é uma coisa, viver é outra. E aqui dentro desse contexto diz, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito. Como está escrito. Eu criei, por isso, fiz o quê? Mentalizei, assim? Fiz yoga. Criei, por isso, falei. O que é que está saindo da sua boca? Ei, meu irmão, ser crente não é para os fracos, não é para os fortes. O que a gente vê aí anteriormente é o seguinte, abatidos, perplexos, desanimados, circunstâncias, situações, pressões, mas aí logo em seguida vem, tendo em nós o mesmo Espírito da fé, criei, por isso falei, ou seja, eu não considerei o fato de estar abatido, perplexo e desanimado, eu falei a palavra, porque eu creio na palavra. Isso é o Espírito da fé, querido. O Espírito da fé não fala aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você pega, aquilo que o seu corpo natural está dizendo, aquilo que a circunstância diz. Não, o Espírito da fé fala e não fala qualquer coisa. Ele fala a palavra. Então Jesus não desistiu, querido. Por quê? Porque tinha palavra dentro dele. Como você pode falar a palavra se a palavra não está dentro de você? Como você pode falar a palavra se você não conhece o que a palavra de Deus diz para a sua vida? Então, querido, Deus está nos comissionando nesse tempo a sair do natural e entrar no sobrenatural. Pergunte de novo, irmão, que está do seu lado, o que os seus olhos naturais estão vendo? Pergunte para ele, quais são as impossibilidades? Pergunte quais são os improváveis? A gente tem uma escolha, querido. Ou a gente fica olhando para as impossibilidades, ou a gente começa a olhar e a declarar a palavra. E esse é um tempo de se levantar na palavra. Ei, não é no pastor não, é na palavra. Está no tempo de se levantar nessa palavra, querido. Eu gosto disso. Às vezes a gente está lá, presta atenção. Essa igreja é uma igreja alegre.
É uma igreja animada. É assim que eu vejo. Aí preste atenção. Os crentes estão perdendo isso. Porque quando tudo vai bem, eles vão para a igreja, dança, celebra. Eu tenho um testemunho, pastor, qual foi? Troquei de carro. Aleluia, glória a Deus. Querido, se alegrar quando tudo vai bem, até o ímpio faz. Uhul, estou me alegrando já. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender a se alegrar quando nada está bem até. Eu estive na Angola. Morei 7 meses na Angola fazendo um trabalho para o ministério. E queridos, naquele lugar, eu vi muita pobreza, muita miséria, muita condição ruim. Mas eu vi uma alegria e uma fé, que eu digo, a gente precisa disso no Brasil. Querido, eu vou te dizer, o salário mínimo lá, muitas vezes as pessoas não conseguem comprar nem o que comer, a grande maioria. Porque existem os dois extremos. Tem gente muito rica, mas muito. Quando você pensar em muito, pense em um pouquinho mais, que é por aí. E existe gente muito pobre. Às vezes, me permitam usar até a liberdade, a gente diz, meu Deus, povo fedido, não se cuida, não faz um asseio. Mas sabe que não é por maldade, é porque às vezes não tem um dinheiro para comprar um desodorante. Estou te falando a verdade. Mas aquele povo chega na igreja, meu irmão. A palavra, dançando, celebrando. Glória a Deus. Porque entendeu que a verdadeira riqueza não é a que está fora, é a que está dentro. E sabe, amados, aquela condição de entender quem é e a realidade de alegria que reside dentro deles, tem transformado a realidade daquele país, das pessoas que estão ali dentro daquele contexto. Queridos, a gente consegue ver mudança, porque o Espírito da fé fala aquilo que crê, e isso se torna uma realidade. Mas o que é que a gente tem que fazer, querido? Dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Andar em alegria. Eu costumo dizer, às vezes eu brinco de quem está feliz, o povo amém. Eu digo, não, você não está, você é. Então tem uma alegria em você, tem uma força em você, tem uma palavra em você, mas você precisa se levantar e começar a falar a palavra. Não ficar mudo, não ficar travado, não ficar quieto, não ficar de boca fechada quando a pressão vir. Não, irmão, você tem que falar. Você tem que dançar. Ei, Deus não tem nada contra dança não, viu? Deus tem contra tristeza. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Deus é um Deus festeiro. E essa igreja vai ser uma igreja muito festeira. Que dança, que celebra, que se alegra. Porque é nesse lugar, meu irmão, que Deus ordena a sua bênção. É aqui que Ele opera, é aqui que Ele alcança, é aqui que Ele manifesta. É nesse lugar de alegria que Ele te encontra. Diga comigo, eu criei. Por isso, falei. De novo, eu criei. Por isso, falei. Aí vem Romanos 8, 31. E a gente encerra aqui. Romanos 8, 31. Que diremos, pois? Ele não disse, ficaremos mudos, pois.
Ele falou: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então o que é que nós vamos fazer agora? Preste atenção, louvor inclusive. Isso não é emocional. Eu não estou querendo emocionar você. Quem está aqui comigo? Não depende das nossas emoções. Glieber está ali, ó, no teclado. Faz aí, Glieber, de novo, por favor. Mas preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer. O que é que nós vamos fazer agora? Você vai celebrar. Você vai declarar a palavra sobre a sua vida. Preste atenção. Eu não posso fazer isso por você. Quem está aqui? Mas você pode. Ah, mas olha, tem um irmão do meu lado e o que é que ele vai pensar? Eu quero lá saber, eu quero saber o que Deus pensa. Eu não quero ficar ouvindo o que o meu irmão vai falar. Eu quero fazer a minha declaração. Quem está aqui comigo? Então vai prestando atenção, fiquem ligados no louvor. Você vai declarar. Os sonhos que parecem improváveis na sua vida, as coisas que Deus te comunicou, você vai dizer: está acontecendo, está se manifestando. Alô? Você está pronto para isso? Quem está pronto? Então pronto, eu quero ver, eu vou estar lá de cima, eu quero ver você declarando. Aleluia! E você não vai só declarar isso, você vai dançar. Você vai celebrar. Sabe quando a gente ia para aquelas festas lá fora, a gente ficava dançando, fazendo tudo. Por que a gente não pode dançar aqui uma verdade que é posicional em Cristo? Por que a gente não pode celebrar isso? E é aí que entra, não é emocional. Porque eu sei que ninguém talvez aqui esteja com vontade de fazer. A gente estava até numa música lenta ali, ó. Blam, 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 aquela coisa. Mas você não vive pelo que você sente. Você vive pela palavra. Então nós vamos nos levantar hoje. E você vai começar a declarar sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre os planos desse lugar. E vai começar a celebrar. Sabe o que eu vejo, querido? Aquele povo lá nas muralhas de Jericó. Porque Deus disse: dê 7 voltas. Imagina se o povo tivesse questionado. Não, vou não, que loucura é essa? Dá 7 voltas, eu vou ficar... Não, de jeito nenhum. Aí deram a primeira volta lá, ó. Completaram a volta e não aconteceu nada. Olharam e disseram: ué, nem um tijolinho caiu. Que loucura é essa? Aí deram a segunda volta. Nem um tijolinho caiu. Que loucura é essa? Mas eles não desistiram, eles seguiram um comissionamento. Preste atenção no que eu vou te dizer. A instrução do Espírito, não minha, para nós é clara. É dia de se alegrar e declarar a palavra. É dia de quê? E... porque isso é o espírito da fé. Você disse para mim que tinha um espírito da fé. Então quem tem o espírito da fé, com leveza faz essas coisas. Não deve ser difícil. E aí você vai declarar, querido, vai celebrar do seu lugar. E querido, nesse ambiente, a unção do Espírito vai se manifestar e tocar a sua vida. Você está pronto? Você foi abençoado nessa manhã? Então fica de pé. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo agora.
Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Diga! Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Estamos aquecendo a tua Vai vida. acontecer. Ei, não é só cantar, é cantar com entendimento, é cantar com fé. Canta! Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir. Aleluia! Eu creio, falo a montanha e tu amor. Passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio, creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Aleluia! Diga assim, na minha vida. Diga na minha vida. Tudo. Diga tudo. Diga não é a parte. Diga tudo. Vai acontecer. Diga nessa igreja. Os planos de Deus. Todos vão acontecer. Aleluia! Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Aleluia! Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível, creio. Nada é impossível, creio. Tudo vai acontecer. Agora, levante sua voz e comece a fazer a sua oração. Até então você está cantando, mas comece a ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Comece a falar para áreas que estão secas. Comece a falar sobre áreas que estão infrutíferas. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Comece a falar. Comece a falar. Comece a falar no espírito da fé. Oh Pai, muito obrigado. Porque nesse lugar, chamados não serão assassinados. Eles serão cumpridos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque a tua vontade, ela será cumprida na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque a tua vontade, ela prevalecerá sobre nós. Que seja feita não a minha, não a nossa, mas a sua vontade. Aleluia.
Aleluia. Agora gera fé. Vamos falar sobre esse lugar. Eu declaro, Senhor, que essas paredes não serão suficientes para conter a multidão que está chegando, que está fluindo. Aleluia. Aleluia. Não, você ainda não entendeu. Você ainda não fez festa. Se você não fez festa é porque você ainda não pregou. Você já pode ver que isso aqui vai ficar pequeno. Você já pode celebrar porque isso aqui vai ficar pequeno. Aleluia! Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia, aleluia. Presta atenção. Isso é inspiração do Espírito, irmãos. Ei, agora tem mais um detalhe. A gente não vai crescer só para dentro, não. Nenhuma palavra sobre essa igreja. Que outras igrejas vão nascer daqui. Ei, você já pode ver os bairros vizinhos sendo alcançados. Você já pode ver obras nascendo nesse lugar. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Diga assim comigo, diga assim, ó. Jaguaré, você é do Senhor Jesus. Diga, Jaguaré, nós te pisamos e te possuímos. E te possuímos. Freguesia, nós te pisamos e te possuímos. E te possuímos. E te possuímos. E te possuímos. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Raposo! 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 Aleluia! Deus falou vai acontecer. Sim, tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Mais uma vez, tudo